Olá, sou o professor Alisson Lopes e gostaria de comunicar um pouquinho com vocês sobre a administração pública, o direito administrativo, numa abordagem histórica. Na verdade, iniciar com a distinção de direito administrativo, gestão pública e administração pública. Hoje isso é bem latente, essa divisão. Inclusive, nós temos cursos superiores de tecnólogos relacionados à administração pública, também à gestão pública e o direito administrativo como um ramo da ciência do direito. Mas isso nem sempre teve essa distinção bem delinear como existe hoje. Até mesmo dentro do direito administrativo, as questões sobre o direito municipal e o direito administrativo, se o direito municipal seria uma disciplina autônoma, se o direito público abraçaria como ramo do direito, as outras duas disciplinas, que é o direito administrativo e o direito municipal. Então, essa abordagem é importante fazer essa distinção, até porque, quando da conclusão do meu bacharelado, em 2000, nós tínhamos uma polaridade muito grande dos civilistas e dos publicistas. Era isso mesmo. Então, aqueles que eram adeptos do direito civil, do direito comercial, e aqueles que eram adeptos do direito público. E era uma distinção muito grande, até que veio a Constituição de 88, o Código Civil de 2002, que passou a introduzir conceitos de direito público dentro do direito civil, e o direito civil também se valendo de algumas concepções como função social da propriedade, função social do capital e etc. Então, hoje, nós temos este panorama. O direito administrativo como um ramo do direito, claro, relacionado ao direito público, juntamente com a Constituição Federal, onde nós vamos estudar a regulamentação. É muito importante ter isso em mente. O direito administrativo estuda a normatização e a regulamentação das atividades do Estado na administração pública e da gestão pública. Então, nós, técnicos do direito, fazemos uma abordagem normativa, ok? A administração pública está relacionada à estrutura. Claro que os três estão em consonância, tem que se trabalhar em conjunto, de forma sistêmica, mas a administração pública está mais relacionada à estrutura para uma finalidade. E a gestão pública, a atividade, o dia a dia, o cotidiano, as estratégias para cumprimento daquilo que está previsto na lei, a utilização da estrutura em prol da finalidade, porém no seu cotidiano. Então, imagina quando você faz um planejamento para uma sociedade ou para uma coletividade com uma atividade regular. Imagina da noite para o dia surge um vírus e esse vírus vem causar uma doença, uma patologia que pode ser letal, inclusive a grupo de risco, não só a eles. E aí, do outro lado do mundo, mas com pouco tempo, você se sente cometido com a decisão de um governador do estado e você prefeito municipal para isolamento social. Já muda todo o panorama. Muda toda a sistemática de funcionalidade da administração pública e aí eu estou me comunicando com a gestão pública. Eu me recordo algumas vezes quando alguns prefeitos recém-eleitos, amigos, conhecidos, principalmente aqueles que não são técnicos do direito ou da administração, assumem e aquela esperança de tentar fazer algo para melhorar uma coletividade se depara com a interrogação. E agora, o que eu vou fazer? O que temos para a pauta de hoje? Então, claro, os três andam em conjunto, mas o direito administrativo trabalha a regulamentação, a administração pública, a estrutura para uma finalidade, a gestão pública, a funcionalidade. E quando a gente fala de história, se eu falo assim, administração pública vem de quando? Eu posso trazer registro de 5.000 anos antes de Cristo, nos Sumérios. Já essa concepção de atividades para o interesse coletivo, para o interesse público. Agora, na nossa seara do direito, nós podemos trazer alguns nomes
quem pretende enveredar um pouco mais o direito administrativo, dar seguimento em estudos no meio acadêmico, nós podemos trabalhar na Itália, Romagnosi, e ele, em 1814, se não me falha a memória, ele já nos seus estudos, ele direcionava o direito administrativo, né? Então, nós vamos para a França com a primeira cátedra em 1819, a primeira cadeira que, na verdade, é direito público e direito administrativo. Que no nosso histórico a gente vê essa ideia de serviço público vindo da França. Nós temos uma carga do direito francês muito grande dentro do direito administrativo, inclusive aqui no Brasil, a exemplo do que nós temos também do parquet, né, o promotor de justiça, né, o Ministério Público, como fiscal da lei, como aquele que vai tutelar também a atuação do administrador e do gestor público. Então, nós temos o direito administrativo no início do século XIX, para ser bem sincero, né? Início do século XIX, na Itália e na França, e no Brasil nós temos uma carga muito grande do direito administrativo embasado em 3 constituições. Eu queria chamar, detalhe, no direito brasileiro, de 3 constituições que tiveram grande representatividade no direito administrativo. Eu estou falando da primeira, a de 1891, que ela tem um olhar mais liberal. Nós saímos de um período de monarquia, nós tivemos Dom Pedro I, o período regencial, Dom Pedro II, que ficou muito tempo na condução da monarquia brasileira, né? Ele faz inovações, inclusive, na teoria de Montesquieu, da tripartição de poderes, quando ele usa para as manobras políticas o poder moderador, e o início da República, com os ares liberais, até porque não poderia ser diferente na saída de uma monarquia. A Constituição, ela trabalha rumo ao Estado liberal de direito. E aí, aquela ideia do Estado mínimo, aquela ideia de que o Estado ele deve intervir menos para que a sociedade, por si mesma, ela possa se desenvolver. A ideia é muito bonita, né? É um pouco daquela ideia aristotélica de que o homem é como as abelhas, ou seja, ele só consegue viver em coletividade e ele possui no seu instinto uma organização própria. Ideia maravilhosa. Mas nós vimos que a política do café com leite, o domínio de uma minoria em cima da maioria, o interesse polarizado no Sudeste entre mineiros e paulistas, isso fez com que esses ideais não fossem alcançados. E aí o segundo destaque é a Constituição de 1937. Né? Alguns até questionam se realmente houve uma Constituição ou não. Eu vou levar o seguinte critério em consideração. Toda vez que há a quebra de uma ordem social, instalação de uma norma que vai servir de base para as demais, nós temos uma Constituição. Então, vamos levar esse conceito em consideração para falar que em 1937 nós tivemos quase que o avesso, que é o Estado social de direito, um Estado provedor, um Estado que proporciona, ele que determina as melhores formas de organização da sociedade, que reconhece as principais instituições, né? E ele que vai determinar para a coletividade aquilo que é bom para todos, né? Me fez lembrar agora um filósofo indiano, Osho, alguns pronunciam Osho, O-S-H-O, né? Como se escreve. Ele fala da vida pendular, né? De um lado eu tenho uma extrema liberdade, de outra extrema segurança. E que a felicidade seria o caminho do meio. Mas o que você observa é o seguinte: quando eu tenho de um lado a extrema liberdade, do outro a extrema segurança, quando ele está, e a vida é pendular, né? Pendular, faz esse movimento, quando ele passa no meio, ele está na maior velocidade. Ele estava no extremo de segurança, no extremo da liberdade,
E quando ele passa no caminho do meio, ele passa na maior velocidade. Então ele indica que a felicidade são poucos momentos, né? E aí esse estado social, olha bem, a legislação penal, a própria legislação trabalhista veio desse período, né? A legislação penal punindo vários crimes de perigo abstrato, perigo de contágio de doença venérea, perigo de desabamento, perigo de inundação, né? As contravenções penais, uma punição em demasia de toda e qualquer conduta que ameaçasse o próprio Estado. E o outro marco, a Constituição de 88, no Estado democrático de direito. E aí nós buscamos, através de um método consensual, do tempo da ditadura militar, eu digo consensual porque nós tivemos um colégio indireto que veio eleger um presidente que, infelizmente, não tomou posse, o mineiro Tancredo Neves. Ele não toma posse em função de uma doença e assume o vice, que tinha lá a admiração dos militares, e a Constituição, para garantir esse Estado democrático de direito, teve que ser uma Constituição prolixa, analítica, ou seja, para a garantia de um Estado democrático de direito, nós tivemos que colocar matérias constitucionais e matérias não constitucionais, né? Então nós temos matéria constitucional, estrutura do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais. Mas, além disso, nós estendemos para 250 artigos, buscando tutelar várias instituições e transferindo para o povo a titularidade do poder. E isso, para o direito administrativo, teve que ter um arranjo muito grande. Nós estamos com a estrutura administrativa, toda ela estruturada, construída, embasada com a ideologia militar, com a forma de governo militar. Tanto é verdade que após a Constituição de 88 nós tivemos uma reforma, que é a Emenda Constitucional 19 de 98. Nós tivemos que incorporar na Constituição Federal, né, além dos princípios que existiam da administração pública do artigo 37, que é legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, o conceito de eficiência. E preste bem atenção, não é de eficácia. A administração pública não visa exclusivamente o resultado. Ela tem que se preocupar também com o meio, por isso eficiência. E essa distinção é importante. Eficácia e eficiência. A eficácia nós focamos quase que exclusivamente no resultado. A eficiência nós temos também uma preocupação com o meio. Eu pretendo celebrar um contrato administrativo que venha a ser o melhor contrato para atender o interesse público. Então, para isso, nós criamos um meio, que é um procedimento administrativo prévio que tem essa finalidade, permitir que todos participam contratando com a administração pública e, de outro lado, um melhor contrato para a administração. Eu estou falando do procedimento licitatório. Então, a preocupação com o meio para atingir o resultado, não exclusivamente com o resultado, por isso o princípio da eficiência. E aí a administração pública passa a ter a sua legalidade direcionada a uma eficiência do interesse público como garantia da sua finalidade. Então, temos a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade e a eficiência, que foi incorporada há 10 anos à Constituição Federal. E o direito administrativo tem esses pilares. O gestor público está sempre conduzindo a sua atividade, fazendo tudo aquilo que a lei determina. A liberdade do gestor público não é a liberdade do civil, daquele que está embasado no direito privado, de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Ele tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei determina, inclusive nos atos discricionários. Quando nós estudamos atos administrativos, que nós temos lá o vinculado discricionário, o vinculado, a lei não permite ao gestor opções, o discricionário, a lei autoriza ao gestor as opções que ele vai escolher de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. Então, esse é o nosso panorama hoje do direito administrativo. É muito importante a gente olhar um pouquinho para trás, compreender o histórico,
para ter condições de previsibilidade e compreensão do presente. Ok? Eram breves considerações, espero ter ajudado na compreensão do direito administrativo. Forte abraço!